Todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelos professores Rose e Vitor para participar do projeto de ensino, respondendo à seguinte pergunta: por que estudar os clássicos da pedagogia? É uma questão muito instigante nesse início do século XXI. E eu vou tratá-la a partir de 3 pontos. Inicialmente, eu vou fazer uma análise do transbordamento da pedagogia. Em segundo lugar, eu vou chamar a atenção para sintomas da volta do estudo dos clássicos da pedagogia. E, por fim, eu vou tratar dessa questão em relação ao Brasil. Então, inicialmente, eu gostaria de falar de um conceito formulado pelo historiador Antônio Nóvoa, no tocante ao transbordamento da escola. O professor Nóvoa usa esse conceito para se referir aos excessos de missões sociais que a escola tem atualmente, ou que foi agregando ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, poderíamos citar que a escola agregou a educação religiosa, a educação sexual, após os anos 60 e 70, muito nos últimos anos, a educação para o trânsito, a educação financeira. Enfim, ele acha que a escolarização, ou a educação básica, no caso do Brasil, ela sofre por esse transbordamento de missões sociais. Eu penso que é uma reflexão importante e podemos usar esse conceito no tocante à pedagogia. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o que eu chamo o transbordamento da pedagogia. Ou seja, os estudos pedagógicos, eles são geralmente acusados pela imprensa como um curso muito teórico, um curso muito voltado a estudos teóricos e poucos estudos práticos. É necessário problematizar um pouco essa questão e perguntar qual teoria. Mas, em boa medida, eu concordo que os cursos de pedagogia, eles têm excessos no tocante, por exemplo, a estudos de caráter contextual, como, por exemplo, estudos sociológicos, não é? Em que se procura entender a sociedade capitalista de classe, né? E nos últimos anos, por exemplo, a questão de gênero, não é? Que às vezes tomam um espaço excessivo na reflexão pedagógica. Por exemplo, os cursos de pedagogia têm as suas semanas de pedagogia, e se nós olharmos um pouco a programação, às vezes essas semanas elas pecam pelo excesso, pela contextualização, e às vezes esquecem os estudos mais clássicos do campo pedagógico. Também pode-se dizer que há um certo excesso nos estudos do cotidiano, e estudos às vezes que se restringem ao cotidiano, ou que não problematizam, ou que não teorizam esse cotidiano. Então, nesse sentido, o que eu defendo é um recentramento do curso de pedagogia, ou seja, uma busca por uma repedagogicização, não é? De sorte que autores que foram abandonados, esquecidos, passam a ser relidos com as lentes do século XXI. Evidentemente que essa questão é espinhosa, porque a pedagogia não tem uma raiz disciplinar, ou melhor, ela se serve de outras disciplinas. Ou ainda melhor, ela é historicamente pautada em diferentes momentos por diferentes disciplinas. Havia um momento mais remoto, a pedagogia era pensada a partir da teologia, não é?
Depois, no final do século XIX, por exemplo, a medicina, a biologia, a psicologia, sobretudo, passa a ser muitíssimo importante. Bem, dito isso, então, eu passaria para o segundo ponto, em que eu constato que há alguns sintomas de um certo retorno dos estudos pedagógicos clássicos. E eu me refiro a um dos sintomas que é a publicação do livro 15 Pedagogos, Textos Selecionados, de Jean Usaïe, em francês, que foi publicado no Brasil em 2013, com a revisão técnica de Nilda Alves, uma autora de vários livros sobre o cotidiano. Então, por exemplo, nesse livro é sugerida a releitura dos clássicos da pedagogia. E esses clássicos, na minha opinião, podem ser vistos, no mínimo, em 3 tradições. Em primeiro lugar, a tradição da escola nova, ou da educação nova. Então, aí, autores como John Dewey, Maria Montessori, Ovidio de Crowley, são autores clássicos, importantes, que pensaram o campo pedagógico, não é? E esse movimento da escola nova, ele construiu uma tradição dessa perspectiva. Então, o movimento escola novista vai eleger também os seus clássicos. E o primeiro deles é, sem dúvida alguma, Jean-Jacques Rousseau. Mas também esse movimento contempla muito as obras de Pestalozzi e Froebel, entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Uma segunda tradição dos estudos clássicos da pedagogia é formada pelas pedagogias não diretivas, ou melhor, das escolas democráticas. Eu estou me referindo a Alexander Neal, né, o arquiteto da Sammy-Hill, Célestin Freinet, que construiu também o projeto da escola moderna, né, com uma série de inovações, como o trabalho colaborativo, a imprensa na escola. Rudolf Steiner, que também é uma contribuição inicialmente muito discreta, mas muito presente hoje, e Carl Rogers. Né? Essa tradição pedagógica ela vai se construindo ao longo do século XX e ela explodiu efetivamente, ou melhor, ganhou visibilidade sobremaneira a partir do movimento contracultural do final dos anos 60 e da década de 70. São autores muito importantes. E uma terceira tradição de estudos clássicos é a tradição marxista, né? que merece ser também revisitada. Né? Por exemplo, eu citaria aqui 2 nomes importantes, como Makarenko e como Osniders. Né? E no presente ano de 2017, por exemplo, essa releitura da tradição marxista, ela é muito oportuna devido à comemoração dos 100 anos da Revolução Russa. Não é? Bem, esses clássicos, né, que eu situei em 3 tradições, eles, na minha opinião, devem ser estudados de uma forma interdisciplinar, ou de uma forma integrada no curso de pedagogia, que envolve várias disciplinas. Nenhuma delas dá conta desse legado dos clássicos da pedagogia. Bem, eu me referi sobretudo aos clássicos da primeira metade do século XX. Essa minha classificação, essa minha listagem, ela é evidentemente incompleta. Mas eu falava da interdisciplinaridade, então, esses autores devem transversalizar de forma articulada os estudos de filosofia, de sociologia, de história, de biologia da educação, e mesmo a disciplina de didática e outras disciplinas. Né? Mas eu sou da área de fundamentos, então eu pensei mais nessa
articulação dos fundamentos, mas eu concordo que essa articulação deve ser mais ampla. Também penso que é importante ler os clássicos para fugir das vulgatas. Né? O que são? São textos, às vezes, reinterpretados de uma forma aligeirada, de uma forma atravessada. É importante ir às origens das obras dos autores que eu citei anteriormente. Em terceiro lugar, reler esses autores todos à luz da contemporaneidade, ou seja, à luz dos desafios desse início do século XXI. Bem, e por último, o terceiro ponto, eu queria me referir um pouco ao Brasil. Não é? E nesse livro que eu citei acima, falando do segundo ponto, 15 pedagogos, textos selecionados, a professora Nilda Alves escreve na orelha desse livro sobre a importância de reler os clássicos da pedagogia no mundo, no Brasil, por, no mínimo, 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o Brasil buscou, durante algumas décadas, as raízes nacionais da sua pedagogia, e focalizando, sobretudo, a obra de Paulo Freire. Então, claro que o Paulo Freire é muitíssimo importante, mas a Nilda Alves chama a atenção para a dimensão internacional da pedagogia. Não é? O próprio Paulo Freire é um nome internacional. Não é? E se quisermos, o Paulo Freire é um leitor de Anísio Teixeira, que é um mediador da pedagogia de John Dewey. Então, nós olharmos para a situação da pedagogia nacional conectada com o mundo internacional. De outra parte, ela chama atenção para o tecnicismo dos anos 70, da época do regime militar, que acabou permanecendo no Brasil e não contemplando os clássicos da pedagogia. Em relação ao Brasil, é necessário reler os 3 principais clássicos. Não é? Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Este último, sobretudo, da sua última fase, da fase pós-Estado Novo, dos anos pós-Segunda Guerra Mundial. O Anísio Teixeira, diretor do INEP, criador do CBPE e a maior liderança na educação brasileira até o golpe de 64. Ademais, é necessário também ler autores que praticamente estão silenciados. Eu vou trazer um dos exemplos, que é a obra de Armanda Álvaro Alberto, uma educadora comunista e feminista nos anos 20 e 30 no Brasil, que fez uma viagem à Europa e se encantou com a obra de Maria Montessori. A partir da mistura dessas ideologias, ela vai criar uma experiência pedagógica singular e muito importante na história da educação brasileira, que é a Escola Regional de Meriti. Enfim, eu gostaria de concluir sublinhando a importância da leitura das obras clássicas no campo da pedagogia, seja em nível internacional, como em nível nacional e regional. Obrigado.